e professor Lúcio Angles, da Instituto de Química da USP. Sejam todos bem-vindos, podemos iniciar. Muito obrigado. Já estou no ar aqui. Eu vou iniciar. Estamos no ar iniciar, né? Estamos no ar e transmitindo pelo YouTube. Tá ótimo. Eu vou iniciar agradecendo, então, a organização desse evento por dar essa oportunidade do Inova USP comparecer com mais uma atividade, e dessa vez é uma provocação que a gente faz aqui em relação a uma atividade relativamente recente que apareceu no Inova USP. Então, trazer esse tipo de discussão me parece bastante oportuna para nós, certo? E então eu queria deixar nossos agradecimentos aí aos coordenadores do evento. Também vou agradecer aos nossos painelistas que eles se dispuseram a vir discutir aqui conosco, a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira, a nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, né? Também professora da Faculdade de Odontologia de Bauru, o professor Norberto Peporini Lopes, que é o coordenador dessa iniciativa NIDOS, que nós vamos estar discutindo um pouco aqui como que ela funciona, que ela se propõe. Também professor nosso da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto, né? O Eduardo Ciccone, que é o gestor do Superapar, que é uma das mais importantes incubadoras da USP no campus de Ribeirão Preto também, e o professor Lúcio Angles, que foi membro da coordenação adjunta de inovação da FAPESP durante um período relativamente longo, de 2013 a 2020, tem uma discussão muito aprofundada do tipo de assunto que nós vamos abordar aqui. O professor Lúcio também é professor da USP no Instituto de Química, meu colega de unidade. Então, bem-vindo a todos. Eu vou só pontuar um pouco o tema, né? Aqui a gente está se dispondo a discutir aqui. Isso veio no esteio da iniciativa recente da montagem do Inova USP, que começou há cerca de 2 anos e meio atrás. O Inova USP é um braço da Agência USP de Inovação. Ele está mais envolvido com as atividades fins de inovação, né? Ele tem um mandato dentro da agência de estar mais voltado para interação com os atores, tanto externos quanto internos da universidade, nas atividades de execução mais propriamente dita. Então, temos dentro do Inova USP algumas áreas que são mais destinadas ao desenvolvimento de tecnologia avançada, que seria em TRLs de 3 a 7. Então, temos laboratórios, com certeza, mas nós temos aí outros alvos bastante importantes dentro desse cenário da integração da inovação e do empreendedorismo dentro da Universidade de São Paulo. E uma delas, né, desses nossos alvos, ou digamos assim, missões, é dar assistência à criação de startups e spin-offs no âmbito da Universidade de São Paulo. Então, além de todas as outras atividades que a gente pode imaginar dentro da formação básica do aluno de graduação, né, a gente está também muito preocupado com o que vem depois, o aluno que, em algum momento, tem aquela ideia, tem digamos assim, uma vontade, uma decisão tomada de se transformar num empreendedor, e ele não sabe exatamente como se inicia esse processo. E aí é que vem a pergunta, né, desse painel, né, aonde está, né, o empreendedor antes do CNPJ? O que ele precisa, né? O que a USP, na verdade, pode fazer para esse indivíduo que faz parte do nosso ambiente, ou não, ele pode vir de fora, e ele precisa
desse tipo de auxílio, seria, digamos assim, o pré-empreendedor. Como é que a gente auxilia o pré-empreendedor a se tornar um empreendedor? Então, essa é o motivo aqui desse nosso painel. Então, nós vamos dar a palavra para os nossos painelistas, entre 5 e 10 minutos, disposição básica de cada um deles, e depois nós vamos ter uma sessão de perguntas aqui, onde eu vou tentar induzir uma discussão nessa direção. Eu vou começar pelo professor Norberto Peporini Lopes, que ele é o coordenador do Unidos, ele vai explicar o que é isso. E, professor, a palavra está com o senhor. Obrigado, Catalani. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer a organização do evento pela oportunidade e começar a plantar um pouquinho essa semente do Unidos, né? Acho que talvez esse é um dos primeiros eventos oficiais que nós estamos fazendo em torno da temática, né? E é importante a gente contextualizar um pouco. O Brasil ele vem cada vez mais entrando nesse processo da inovação e cada vez mais a inovação faz parte do nosso dia a dia dentro da universidade. Então, nós tivemos um primeiro momento onde o Brasil teve, há um bom tempo atrás, o marco da Lei da Inovação, se começou a discutir muito. Em um determinado momento, as universidades eram cobradas até a ter patentes, né? Ou seja, como se patente fosse um indicador de inovação, porque isso era fruto de tudo que nós estávamos aprendendo. O Eduardo, que está aqui conosco também, pode falar depois disso um pouquinho, porque eu acompanhei a trajetória para mim, né, construindo um modelo desse na cidade de Ribeirão Preto, aonde, no início, se nós voltarmos uma década atrás, um pouquinho mais, a discussão sobre inovação ela era muito na tentativa e erro. Até que nós aprendemos a construir os modelos, as incubadoras começaram a ter uma maior rotatividade, o assunto inovação começou a permear em alguns laboratórios de pesquisa e as primeiras empresas começaram a nascer, as primeiras spin-offs ou startups, dependendo do modelo que se escolheu, dentro da universidade. E hoje a gente vive um outro momento, um momento onde não se justifica mais a tentativa e erro com tamanha profundidade, porque isso tem um impacto muito grande nos jovens que estão fazendo isso. O que significa isso? Significa que quando qualquer um de nós tenta entrar num processo de inovação para trazer uma ideia para dentro desse modelo, nós estamos acostumados a trabalhar dentro dos nossos laboratórios de pesquisa, né? Com uma linguagem que por muito tempo era basicamente da pesquisa, né? Não faz muito tempo que o professor brasileiro aprendeu que descoberta e inovação não é a mesma coisa, né? Se confundia muito isso. E um gargalo que existe nesse processo, são alguns, mas se nós formos pensar no elo, né, nós temos 3 elos nessa corrente. Primeiro, nós temos que ter recursos humanos bem formados para trabalhar com isso. A universidade sempre formou muito bem, né? No caso da nossa, podemos falar isso com bastante segurança. Você tem que ter o capital, que permite o giro desse processo, né? E você precisa ter estrutura. Então, quando nós começamos lá atrás, nós tínhamos a universidade que formava muito bem, mas formava basicamente para pesquisa. E nós não tínhamos os outros 2 estabelecidos. Depois nós tivemos uma catálise muito grande para financiamento do governo, né? E o terceiro elo, que eram as incubadoras, ainda nascente. Hoje nós temos as incubadoras bem estabelecidas, ou muito delas bem estabelecidas, nós temos o elo do financiamento estabelecido agora, tanto público quanto privado, dependendo da época que você está, e nós temos material bem formado na questão do conhecimento tecnológico. O que falta agora para a gente dar um passo a mais? O treinamento do indivíduo para fazer essa comunicação. Porque a linguagem da pesquisa no laboratório, ela não é exatamente a mesma linguagem que nós vamos encontrar no mercado. Então, como transferir informações do tipo como agregar valor num modelo de despoluição de água, ou como agregar valor em uma nova entidade ativa, biologicamente falando, ou num produto agroquímico, como isso tem que ser, qual é a escala, o que eu tenho que pensar, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita, não adianta você descobrir a melhor substância de câncer do mundo
que cresce apenas numa orquídea no alto do Himalaia e que tem a síntese economicamente inviável. Você nunca vai conseguir transferir isso para a sociedade. Ou se o fizer, com um custo muito grande. Então, todo esse linguajar, esse trajeto, ele exige um preparo. E aí a Universidade de São Paulo, eu vou ficar dentro dos meus 5 minutos, depois eu volto para falar isso, ela está tentando dar um passo, ou seja, criar um modelo onde nós podemos capacitar pessoas para trabalhar no processo inovativo vinculado à Universidade de São Paulo. De qual maneira? Através de um programa de residência. Porque hoje o que se faz é ou manter o aluno num programa de doutorado, ou num programa de pós-doutorado, ou algo parecido, onde ele tem que ter 2 atividades. A dele própria, que o mantém, e a da inovação. Então, como que a gente retém esse material humano? A nova estratégia será a residência que nós vamos discutir aqui. Eu vou me ater inicialmente nesses 5 minutos, só para jogar ideia do que vem por aí, e devolvo a palavra ao professor Catalani para que ele possa ter essa primeira rodada com cada um de nós. Obrigado, professor. Obrigado, Norberto. Eu vou agora pedir a opinião do Eduardo Ciccone, trazer dele aqui a experiência que ele tem trabalhando lá no Supera e organizando exatamente a chegada desses empreendedores digamos assim, no primeiro momento. Então, Eduardo, a palavra está com você, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite, né, por fazer parte desse painel e poder debater um pouco sobre a ideia e da própria criação do Nidos, né? O professor Norberto já abordou alguns aspectos que acho que são extremamente importantes. Eu queria falar um pouquinho da nossa experiência, né, aqui de Ribeirão Preto, como que a gente lida com esse assunto e como que essa iniciativa, né, do Inova e do Nidos, como que isso pode nos ajudar, né, nessa ponta aqui como incubadora de empresas e como parque tecnológico, né? Então, eu sou, né, de uma época, já trabalho com esse assunto já faz um tempo, né? O professor Norberto comentou isso daí. A incubadora de empresas aqui, a Supera Incubadora, ela é anterior ao projeto do Parque Tecnológico. Então, a incubadora ela foi criada em 2003, né? O Parque Tecnológico ele é inaugurado em 2014. Então, entre a criação da incubadora e a inauguração do Parque Tecnológico, a gente tem aí um gap temporal considerável que vários esforços públicos e privados foram despendidos para que o parque se tornasse uma realidade. Lembrando que o parque aqui ele é uma iniciativa da Universidade de São Paulo, né, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto. E eu trabalho na fundação que faz a gestão do Parque Tecnológico. E a nossa interação com a universidade ela se dá, né, pelo mecanismo da USP, né, da Agência USP de Inovação, né, como até o professor citou no começo aí da interação do Inova com a própria AUSPIN. E aí, lá em 2003, quando a gente estava, né, implantando a incubadora, né, nós tínhamos um contexto completamente diferente, né, como foi até já citado. Né, a gente não tinha a incubadora ela anterior, inclusive, ao marco legal da inovação. A gente tentava levar essa ideia de você fazer as spin-offs da universidade, levar os projetos que nasciam da universidade para dentro da empresa, transformar isso daí para dentro da incubadora, transformar isso daí numa empresa, e por muitas vezes a resistência era muito grande, né? Então a gente chegou até, algumas pessoas chegaram a falar que a gente estava numa tentativa de privatizar a universidade pública, né? Então vejam como o contexto muda completamente, né? Hoje nós temos um parque tecnológico numa área de aproximadamente 400 mil metros quadrados, dentro de uma área da universidade, com o total apoio da universidade para que esse projeto pudesse acontecer. Então, o contexto em que o parque e a incubadora foi criado é completamente diferente de hoje. Hoje nós temos, né, o marco legal da inovação, né, recentemente o da startup, mas quando a gente olha, né, para o desenvolvimento do ecossistema, e a gente tem algumas teorias que tratam isso, né, da própria universidade empreendedora, assim por diante, a gente olha para os pilares, né, que suportam essa universidade empreendedora, né, a gente
esbarra em alguns que, como foram citados, a formação, né, de recursos humanos, que a gente tem isso na universidade de uma maneira muito bem feita, muito bem definida, né? A parte do capital, como o professor Norberto falou, em termos de financiamento público, isso a gente já vê um apoio, por exemplo, da FAPESP muito grande para o desenvolvimento desses projetos, né? Na parte do capital de risco ainda é uma perna que a gente precisa ainda desenvolver melhor e aproximar cada vez mais. Mas uma grande lacuna que ficava para a gente era, primeiro, não era fácil você conseguir identificar os bons projetos que estavam dentro da universidade, que a gente sabe que ele existe numa quantidade significativa, só que para a incubadora e o parque tecnológico conseguir fazer essa prospecção dentro da universidade não era algo simples de fazer. Então, nós tivemos que criar alguns programas para tentar, alguns concursos, por exemplo, para a gente poder identificar esses projetos. Muitos projetos bons chegavam até a incubadora, ao parque tecnológico, por iniciativa do pesquisador, né, do futuro empreendedor. Mas tantos outros a gente não conseguia atingir. E aí eu acho que o Unidos vem justamente para fechar essa lacuna. E aí é uma questão de organização desse, vamos colocar assim, de uma certa forma, esse sistema de inovação interno da universidade, em que hoje nós, com a implantação do Unidos, nós teremos, com a residência, nós teremos a prospecção desses projetos de dentro da universidade, a capacitação desses recursos humanos em termos dessas novas metodologias, né, de startup, lean startup, modelo de negócios, né, e também o auxílio, seja por intermédio do espaço ou por intermédio do apoio do próprio Unidos, para que ele consiga se desenvolver. E aí, pensando no próprio funil da inovação, todo mundo vai se beneficiar disso daí, né? A universidade se beneficia mantendo esses projetos que são interessantes e fundamentais dentro do seu âmbito e desenvolvendo cada vez mais. Os recursos humanos vão estar sendo capacitados para que consigam chegar lá na ponta melhor, e as próprias incubadoras vão receber empreendedores mais qualificados, mais preparados e projetos já mais maduros. Então, aí a gente consegue fechar todo um ciclo, toda uma trilha, todo um percurso de desenvolvimento aí do pesquisador e empreendedor. Também vou encerrar para ficar aí próximo ao tempo que eu tinha. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Excelente exposição. Eu passo a palavra agora para o Lúcio, professor Lúcio Anglins, que foi membro da FAPESP. Ele teve uma experiência que eu espero que ele vai dividir com a gente aqui, de muitos anos, tratando da captação dos projetos PIT, mas, em particular, os PIPs, que nos interessa e que está diretamente conectado com essa atividade que a gente está discutindo aqui. Lúcio, a palavra está com você. Estamos sem o seu som, Lúcio. Lúcio, nós estamos sem o seu áudio. Ok, desculpem. Agora sim. É uma satisfação estar participando desse painel. Eu tive a oportunidade de participar por 7 anos da inovação da FAPESP e foi uma experiência fantástica para mim, que tive uma vida totalmente acadêmica, né? Ao longo desses 7 anos, eu mudei muito a minha maneira de ver a forma que a universidade deve conduzir esse lado da inovação. É super importante, cada vez mais importante. Eu acho que uma coisa importantíssima para a gente fazer é criar uma mentalidade empreendedora nos alunos, né? Nossos alunos muitas vezes querem empreender, mas eles não sabem como, né? Era patente na FAPESP, nos treinamentos, principalmente, que a FAPESP passou a fazer. Esse treinamento deveria acontecer antes do aluno começar o projeto, né? Para ele realmente ter ideia de onde é o local que ele deve atacar, qual é o mercado que ele vai ter, quais são as possibilidades que ele tem. E isso, alguns alunos têm isso meio inerente, mas a grande maioria não tem, né? Não
não consegue visualizar isso aí. Então, muitas vezes nós tínhamos projetos de pessoas com excelente capacidade de bancada, mas nenhum conhecimento de vendas, por exemplo. Então, esse é um aspecto que eu acho que a universidade vai ter que aprender, vai ter que atacar para que a gente consiga criar realmente empreendedores que tenham visão de mercado, que tenham realmente sucesso no empreendimento deles. Alguns têm, já meio inerente, como eu falei, mas muitos deles precisam ainda aprender esse lado. Mas eu vejo com grande satisfação que a universidade está mudando muito a forma de encarar esse desafio, é um desafio grande, e eu acho que nós vamos conseguir, num tempo relativamente curto, sanar esse tipo de aspecto. Eu acho que as incubadoras, e a de Ribeirão é um exemplo, né, de uma incubadora de sucesso, são também um elo extremamente importante para que se crie essa massa crítica de empreendedores e de inovadores. Depois eu falo mais, vou encerrando por aqui. Ótimo, Lúcio, muito obrigado. Eu passo a palavra, então, à nossa querida pró-reitora de Cultura e Extensão, a professora Maria Aparecida, também conhecida como professora Cidinha, nossa querida Cidinha. Por favor, Cidinha. Bom, eu dou boa tarde a todos e a todas, e é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Moacir e toda a equipe aí do SAIBIS, a oportunidade de, mais uma vez, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade estar atrelada a um evento tão importante e de tanto impacto quanto esse, né? Nós vimos várias autoridades ontem na abertura, mostrando a penetração dessa iniciativa. E, claro, cabe a nós não ser a parte mais burocrática da inovação, porque em reuniões algumas que eu fiz até com alguns empresários, a pessoa falava assim, olha, vocês são muito ruins de gestão, vocês demoram muito para tomar as decisões. O problema é que nós temos muitas leis que impactam na agilidade com que nós possamos fazer entre a distância entre a tomada de decisão e fazer acontecer, ela fica às vezes muito prolongada. Mas nós, dentro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, estamos tentando encurtar esse espaço, e acho que a inovação é algo fundamental em todos os segmentos, não só da própria gestão pública, mas também ela já está permeada na atividade fim da universidade. Bem falou aqui o professor Lúcio, que os estudantes entram em muitas áreas já pensando em criar alguma coisa nova, pensando em ter uma empresa, pensando em usar todo aquele ecossistema, né, de boas, grandes cabeças, grandes pensamentos dentro da universidade para poder fomentar neles uma iniciativa. E o Inova, e o Catalani aqui sabe muito bem, tem feito um trabalho muito significativo dentro do Inova, tem mostrado, é uma oportunidade nova, que atrelado à Agência de Inovação, e falou muito bem o Norberto, quer dizer, num dado momento, infelizmente, na USP, se pensava que o fato de ter 200 patentes significa que nós éramos uma universidade inovadora. Quando, na realidade, você pode ter 1 milhão de patentes e nenhuma virou negócio e se fica do mesmo tamanho. Então, eu acho que hoje o nosso desafio é fazer com que as boas ideias inovadoras se transformem em produtos. Não é? E dentro do jargão de inovação, a inovação só é inovadora quando ela vai para o mercado e tem uma reverberação da sociedade. Eu acho que a experiência da pandemia da Covid-19, dentro da própria universidade, e o Inova participou de ações nesse sentido, né, Catalani? Mostrou que uma sintonia entre o que nós podemos fazer e as demandas que a sociedade nos traz. E é nesse sentido que a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão abraça a ideia da residência em inovação, muito bem. E eu acho que essa foi uma grande inovação, ideia do Catalani, aí, do Eduardo, do Norberto, né? Trouxeram para nós abraçamos imediatamente, tem os trâmites burocráticos, mas com certeza é algo que eu pessoalmente tenho interesse e gostaria de ser uma residente de inovação, se tivesse oportunidade, porque seria o estudante ou o residente, ele vai estar num ambiente como o Inova, não é?
praticamente, se ele quiser, 24 horas por dia, em contato com os principais atores que poderão fomentar essa inovação. Então, também para não me prolongar, eu acho que o nosso papel enquanto gestores desse ecossistema, não é, no caso da residência e inovação, é criar caminhos, criar facilidades para que os processos burocráticos sejam minimizados e que, com a maior brevidade possível, a edital da residência e inovação possa chegar ao público-alvo. Vocês que estão nos assistindo, estão nos vendo em breve, vocês poderão ser candidatos a uma residência e inovação vinculada ao Inova USP, dentro da Universidade de São Paulo, não é? Agregando um grande valor à carreira de vocês, e, sem dúvida alguma, serão pioneiros numa ação inovadora que nós aplaudimos e vamos incentivar e apoiar no que for necessário, e uma grande, grande ideia inovadora da equipe aí do Inova USP, especialmente aqui do professor Luiz Henrique Catalani. Também me encerro minha fala aqui, e vocês que estão nos assistindo, venham fazer a residência em inovação no Inova USP. Excelente. Muito obrigado, Cirinha. Muito bom as suas palavras. Eu vou tentar fazer uma moderação aqui, de forma que a gente transforme isso numa conversa entre todos nós aqui. Na verdade, eu vou fazer uma provocação. Tem uma pergunta mais ou menos para cada um de vocês, mas é claro que a gente pode fazer disso uma discussão. Vocês podem interromper um ao outro e fazer o complemento necessário, porque a nossa audiência está pedindo exatamente a posição de cada um de vocês em cada um dos temas, ou em cada uma dessas questões. Eu vou começar com o Norberto, porque o Norberto lançou bastante a ideia do Unidos aí, e você pode talvez expandir um pouco essa ideia de como o Unidos vai tratar, quais seriam os conceitos básicos aqui que o Unidos precisa desenvolver quando ele capta um pré-empreendedor, Norberto. Como isso deve acontecer na prática? Você tem uma dica aí para a audiência? Você está sem o som, Beto. Desculpa, falha nossa aqui. Antes de falar, eu acho que isso é muito importante, mas eu vou até fazer uma brincadeira com o público. O público não imagina como é que deve estar difícil para o professor Catalani me chamar de Norberto e vice-versa. Né? Mas nós estamos fazendo um esforço aqui danado. Então, tentando manter esse caminho de lógica, no primeiro momento eu coloquei a ideia da necessidade, e agora vamos falar um pouquinho da estrutura. Então, o Unidos ele nasce com o diagnóstico desse problema. E, na realidade, dois problemas que nós temos. Hoje, o que está acontecendo é que você, às vezes, não tem espaço nas incubadoras. Então, antigamente, existiam vários modelos de aceleração que tinham pré-incubadoras ou hotéis de projetos, mas isso está ficando um pouco difícil do pessoal conseguir. Então, o Unidos ele vai trabalhar com duas entradas. O primeiro modelo é um modelo que a gente chama de entrada por CPF. CPF significa o residente. Ou seja, o garoto ou um docente, ou alguém da comunidade externa, nos procura para se inscrever num processo seletivo, que vai ser de fluxo contínuo, né? E, óbvio, por se tratar de uma residência, ele vai ter uma regulamentação, que ele vai ter que cumprir uma carga didática, ele vai ter que cumprir uma quantidade de treinamento, ele vai ter uma série de atividades, aonde ele vai entrar, nós vamos tentar organizá-los em áreas, né? Para que as pessoas possam ter um suporte mais adequado para a formação que elas precisam, mas, ao mesmo tempo, nós queremos colocá-los todos, os projetos das mais diferentes áreas, para conversar junto, até para você criar um ambiente bem heterogêneo, né? Para você poder ter desde a pessoa da área de humanas até a pessoa da área de tecnológica, um discutindo com o outro. E nesse modelo, então, ele passa um período de 1 ano. E aí nós temos dois objetivos. Nós vamos detectar pessoas empreendedoras e ideias empreendedoras, o que não é a mesma coisa. E hoje, um dos contatos fortes que nós estamos recebendo nessa parte de gestação do Unidos são de empresários que buscam contratar pessoas altamente qualificadas, ou seja, que tenham pós-graduação, mas que tenham uma visão empreendedora. Esse profissional falta no mercado. Muitas vezes para assumir um núcleo de P&D, por exemplo, dentro de uma indústria. E aí eu falo da indústria farmacêutica, que é onde eu conheço um pouco mais.
Então, esse material humano pode ser lapidado nessa direção. Ou, né, caso o cara seja altamente empreendedor, mas não tem um projeto e não quer ir por esse lado. Ou, às vezes, nós vamos encontrar um cara que não é tão empreendedor, mas a ideia dele é muito empreendedora. Então, aí nós vamos trabalhar na formação do indivíduo, porque a ideia já está vindo bem trabalhada. E vamos seguir. A ideia é que, no caso de termos ideias empreendedoras, nós vamos ajudar e desenvolver essa pessoa até ele conseguir ter um projeto estruturado onde ele possa buscar o seu capital. E aí nós vamos encontrar também diferentes modelos. Nós vamos ter modelos que vão exigir que o nido, que é um ninho, né, possa ser um pouquinho maior. E aí ele pode tentar o segundo modelo, que seria um espaço físico pequeno, onde agora aquele CPF vai tentar virar um CNPJ na sua fase embrionária, para depois deixar o ninho, para depois voar. Tá? Então aí nós vamos ter um hostel. Então o Unidos ele vai ter essas duas ações. O hostel não é o objetivo aqui hoje. Hoje nós estamos falando da residência. Então na residência ele vai ter esse treinamento, tanto para a construção de uma empresa, como para a construção de um indivíduo, ou seja, um olhar na formação dessa pessoa como empreendedor. Então essas são as duas vertentes que nós vamos trabalhar. Vai ter um processo seletivo de entrada, nós teremos uma lista de tutores. Até o momento, nós estamos conseguindo ter uma quantidade de candidatos, tutores da iniciativa privada extremamente alta, com pessoas de cargos de direção de grandes empresas, de financiamento, ou seja, para que o nosso aluno, que vai ter contato com a estrutura da universidade, com os docentes da universidade, tenha a influência de um tutor de ensino, né, do mercado, para que você possa, então, trazer todo esse ambiente. E aí nós vamos tentar os módulos didáticos nossos com as disciplinas da universidade para esse treinamento. Nós vamos ter protocolos que nós estamos tentando fazer, por exemplo, como nós tivemos reunião, eu e o Catalani, semana passada, com o consulado britânico, para trazer modelos de inovação, por exemplo, aplicados no Reino Unido, para que a pessoa entenda esse linguajar, que ele não é igual, né? E que se a empresa dele for ter uma vertente mais para mercado externo, ele precisa entender, ele precisa ser formado para isso, né? E também com o mercado local. E aí a gente consegue completar o primeiro ciclo com 12 meses, que é a formação, ou com a melhor formação que a gente vai poder oferecer. Afinal, é um programa piloto, eu acho que é o primeiro do Brasil, e depois a segunda parte. Então, essa vai ser a estrutura. Esse rapaz, ou esse indivíduo, ou quem tiver ali, aluno, aluna, professor, professora, alguém de uma outra instituição que queira vir trabalhar conosco, também terá, então, a responsabilidade de, no final, apresentar um documento que será avaliativo, porque ele está fazendo uma residência. E nós esperamos que, para a grande maioria, possa ser um projeto de formação de uma nova empresa, um novo CNPJ. Então, a gente quer receber o CPF e falar tchau para o CNPJ. É isso aí. Vamos torcer para dar certo. Muito bom, Roberto. Beto. Isso aí, muito legal. Eu vou então, comprometido, depois eu vou voltar em alguma coisa importante que você falou, Beto, mas eu vou fazer primeiro aqui uma geral com mais pessoas, mas você falou algumas coisas interessantes aqui no meio do caminho. Eduardo, eu queria saber de você, da sua experiência como gestor no parque, como os jovens empreendedores, qual a situação que eles chegam, né, na sua experiência dentro do parque? Quer dizer, você tá recebendo aqueles que já chegaram, que já deram certo, digamos assim. Como você vê esse empreendedor que já chega no parque? Me descreve ele mais ou menos aqui, ou as deficiências que ele apresenta. Tá. Uma coisa que a gente isso daí, desde a criação da própria da super incubadora, né? A gente recebe aquele empreendedor que tem uma formação técnica, tecnológica, acadêmica muito forte, né, muito consolidada, muito bem formado. Muitas vezes a gente pega, inclusive, empreendedores com pós-graduação, com dois pós-doutorados, né? Mas como a própria professora Maria Aparecida colocou, com uma formação empreendedora ou na área de gestão ainda muito
limitada em termos de possibilidade de condução de uma empresa, né? Então, a gente é muito comum nós temos assim empreendedores ou fundadores de empresas que possuem atuação na mesma área de formação, mas que não possuem experiência nenhuma, por exemplo, na área de gestão. E aí eu acho que é um pouco da diferença do que o professor Norberto estava falando também, né? De você ter boas ideias e conseguir capacitar, né, os empreendedores ou pesquisadores a se tornarem empreendedores. Então, é óbvio que na própria incubadora a gente tem que acelerar um pouco desse desenvolvimento, né? Transmitir essas novas metodologias, criando trilhas, né, aqui internas de desenvolvimento, então com capacitação na parte de modelagem de negócio, de validação de ideias, de criação de personas, né, de metodologias Lean, né, todas essas novas metodologias que são aplicadas a esse mundo das startups, né, e a gente tem que desenvolver essa parte para esses empreendedores que vêm da universidade. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, em torno de 53, acho que o último levantamento que a gente fez ficava em torno de 53% a 55% das empresas que estão instaladas aqui no Supera Park são advindos da USP, da universidade, então são egressos da universidade. Então a gente tem também uma quantidade significativa de empresas que vêm de outras universidades ou de projetos que, de uma certa forma, não estão ligados à universidade. Mas é bem comum, né, da gente receber esse empreendedor, esse fundador de empresa que tem uma qualificação acadêmica e técnica muito forte, mas que necessita de um desenvolvimento dessa parte de modelagem de negócios e de recursos humanos. Que aí ele tem duas opções, né? Ou ele faz uma imersão nesse mundo e começa a abrir e descobrir esse novo mundo, ou ele traz alguém para compor, né? Ou ele vai buscar alguém da área de gestão para compor a sociedade dele para poder desenvolver a empresa dele. Então, aí que eu acho que a residência, esse novo programa, ele fecha essa lacuna, né? Você já desde o início traz uma capacitação para a hora que você vai capacitando o CPF para a hora que o CNPJ, né, como o professor Norberto disse, estiver pronto, você já tem empreendedores qualificados não só na parte técnica acadêmica, mas também na parte de condução da empresa, na parte de gestão. Excelente, Eduardo, muito, muito bem colocado aqui. Imaginava uma resposta mais ou menos desse tipo. E, na verdade, agora eu vou manter essa provocação para o Lúcio, porque ele passou por uma experiência também similar ao fazer a avaliação dos projetos PIP. Todo mundo conhece um pouco da história. O PIP, na verdade, acabou tendo que criar um tipo de um treinamento, né, Lúcio, de como aplicar o PIP. Então, e esse treinamento não era só simplesmente como preencher os formulários da FAPESP. Eu sei muito bem que era muito além disso. Você não quer contar para a gente um pouco dessa história e dar a sua versão da mesma pergunta que eu fiz para o Eduardo, Lúcio? Certo. Falando um pouquinho desse treinamento, a FAPESP acabou trazendo um grupo de Washington para dar esse curso, uma vez aprendeu como fazer e passou a aplicar. E esse treinamento é muito interessante, tinha uma primeira semana de cursos bem intensivos e depois os candidatos tinham uma série de tarefas. O Norberto falou em tutoria, eles tinham 2 tutores de fora, né? E eles tinham que fazer no mínimo 100 entrevistas no campo de atuação deles, né? E essas 100 entrevistas eram fantásticas, porque eles abriam a visão deles, né? Eles viam os problemas que eventualmente eles iriam encarar e muitos deles acabavam pivotando. Então, esse contato com tutores de fora da universidade é super importante, até para o cara aprender um pouquinho do timing, que o timing da universidade é um, da empresa é outro, é completamente diferente, né? E é uma das barreiras que tem com a universidade.
as empresas dizem, não, eu quero resolver em um mês. A universidade, não, eu preciso um ano, né? E esse timing é importante aprender também, né? Eu sei que o pessoal tinha, de vez em quando, um certo estresse para conseguir fazer essas entrevistas, mas no final, né, a gente assistiu algumas vezes eles fazendo depoimento, falando, olha, eu aprendi muito num tempo muito curto, né? Então, esse treinamento é super importante. O Eduardo falou também que muitas vezes o pessoal vem com uma formação desse tamanho, mas a gestão é pequenininha, né? O conhecimento de gestão, e isso a universidade talvez tenha que olhar um pouco para melhorar esse aspecto de gestão, aprender a fazer gestão, ou se associar com quem saiba, né? Eu acho que a associação é muito boa. Logicamente que nem todos têm facilidade de ter um sócio na empresa, né? Eu vivenciei um caso fantástico de uma pessoa que fez uma fase 1, não deu certo, fez uma segunda fase 1, teve atrasos, fez a fase 2 funcionou bem, fez a fase 3, né? A pessoa tinha feito um equipamento para quem tinha tido derrame, para um joguinho muito bom. Ele tinha o equipamento pronto. Daí ele entrou na FAPESP para fazer o joguinho para o pé do cara que teve o derrame, depois de 7 anos, praticamente, de PIP. Daí a gente falou não. E o cara veio com toda a equipe lá na FAPESP com o equipamento dele, pronto, né? Daí se perguntou para ele, mas quantos você vendeu? Ele falou, ainda não. Tá. Ele não era um cara preparado para vender o equipamento, né? Ele precisaria de ter gente ao lado dele, mas ele não queria sociedade, né? Então, cada pessoa tem uma maneira diferente de agir, né? E esse aprendizado é super importante. Eu acho que esse lado a universidade tem que olhar, de fazer com que o cara tenha a visão de empresário, né? A empresarial é super importante e que a gente, eu acho que na universidade a gente olha muito o lado acadêmico e não olha esse outro lado. Nós vamos ter que fazer os nossos empreendedores aprenderem isso aí também. Como eu falei já, eu acho que a incubadora, ele acaba tendo contato com várias pessoas, ele começa a visualizar um pouco mais do que ele tem que olhar também, não só a parte acadêmica da pesquisa dele. E isso é algo que eu creio que no futuro vai melhorar, as pessoas vão começar a aprender, a gente vai começar a olhar para esse lado, né? Algumas unidades da USP olham bastante já para esse lado, né? Eu venho de um instituto que é Hard Science, fundado por estrangeiros que olhava a ciência pela ciência, né? E ao longo de 40 anos que eu já estou no Instituto de Química, eu vi isso aí mudar muito. A universidade mudou muito e tem que mudar mais ainda, né? Mas eu creio que esse lado é ainda um calcanhar de Aquiles dos nossos empreendedores, aprender realmente como se virar no mercado. Ok? Obrigado, Lúcio. Daqui a pouco tem comentários no chat que você pode comentar mais tarde. Eu vou fazer uma pergunta para a nossa pró-reitora, professora Cidinha. Como você está vendo essa criação de uma residência, né? Que a pró-reitoria tem a visão das residências clássicas. Obviamente, você vem de uma faculdade de odontologia, tem a residência de odontologia, de medicina. Como a sua percepção de como a gente pode acomodar as necessidades do InovaUSP dentro da residência? Isso vai ser alguma coisa relativamente simples? Na sua visão, já que você é da área de saúde, você pode muito bem comparar as dificuldades de um residente. Como é que você pode falar para a nossa audiência como poderia ser isso? Em que contexto você pode comparar essas residências? Quando nós chegamos à pró-reitoria em 2018, havia uma discussão muito grande, porque eu tenho residências na área de culturais, tenho residências, e o pessoal da saúde não queria que fosse residência, os representantes das unidades de saúde. E aí nós fomos estudar isso, e nós fechamos agora um regimento,
A residência significa vivência profunda. Você vai estar no dia a dia, por exemplo, do Inova, não é? Você vai estar acompanhando um processo de criação ou cocriação, e a gente sabe que esses espaços, e vocês lá prepararam um espaço para isso, o importante é você ter várias cabeças num brainstorm quase que diário, não é? E observando detalhes, pequenos detalhes. A inovação ela é simples. Normalmente algo bem inovador, ele é muito simples, não precisa ser complicado. Às vezes as pessoas querem levantar aí de novo, reinventar o ovo, mas muitas vezes as principais inovações, por exemplo, aquela capinha que a gente põe de papelão para segurar o copo quente de café, não é? É uma patente que gera milhões de dólares para o inventor, e é uma coisa simples, é um papelão que segura um copo, não é? Então, eu acho que o papel da residência, talvez nós tenhamos que fazer um exercício juntos, Catalani, para adequar as demandas que vão surgir, mas a minha ideia principal nesse sentido, comparado com as residências, e eu fui pioneira de residência na área de odontopediatria na minha especialidade, no ano de 1982, quando eu me formei, eu fiz a residência no Hospital dos Fissurados em Bauru, e ficava lá 40 horas semanais atendendo pacientes. Quer dizer, olha que privilégio. E com os melhores da época que faziam isso, e foi o que me deu, digamos assim, a habilidade para a prática, para fazer minha prática. E eu acredito que a oportunidade que os residentes em inovação terão é de estar vivendo num ambiente de inovação que é o Inova USP, com todo o ecossistema USP, porque, veja bem, lá você vai ver os seus parceiros, os atores que vão fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, na minha área, né, eu tenho algumas experiências de inovação, agora nós vamos tentando criar aí um fissurômetro. O que é isso? A gente não tem hoje um dado epidemiológico claro de pacientes portadores de fissuras lábio-palatinas, não é? E nós percebemos que os dados do governo no SUS, por exemplo, eles são subnotificados. Por quê? Quem vai escrever lá é o pessoal de maternidade, que já está até aqui de coisa para fazer, e não vai ficar preenchendo o computador com dados, não é? Então, o que é a ideia do projeto que a gente está orientando aqui? É fazer um aplicativo, aí já conversei com o pessoal da Poli, não é? Que o próprio pai do paciente, numa linguagem que ele entende, seu filho tem fissura do quê? De lábio, lábio, palato, palato, lábio e palato, e aí nós vamos disponibilizar isso para profissionais e para pacientes. E eu vou ter um dado em tempo real, isso vai estar numa nuvem USP, não é? Mostrando quantos pacientes com fissuras eu vou ter, e aí eu posso delinear, por exemplo, por uma georreferenciamento, como que nós vamos trabalhar com esses pacientes e oferecer capacitação via Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, por meio do HRAC USP, não é? E que níveis nós vamos trabalhar, se são mais médicos que têm essa demanda, se são áreas remotas, enfim, eu estou dando esse exemplo, quer dizer, eu tenho um ecossistema na USP que não é só na odontologia, não é só no hospital. E eu acho que a oportunidade de fazer uma residência com essa visão, com essa... estar lá no Inova, que tem, digamos assim, pessoas que são experts nesse assunto, né? E que estão ali também como hub para outras áreas e fazer a coisa acontecer, porque eu acho que o maior desafio da inovação é fazer ela virar inovação, ou seja, ela fazer acontecer. E aqui, só pela fala do Norberto, do Eduardo, do Lúcio e a sua própria, né, a gente está vendo que o objetivo da residência é criar um ecossistema, né, propício para que as coisas, digamos assim, passem rapidamente as burocracias, e que existe, o próprio PIP-FAPESP, eu acabei de submeter um agora, né? Não é fácil de submeter, não é simples, ele é burocrático, né? Mas tem que ser assim, porque quem vai me avaliar tem que saber o que eu estou querendo mostrar lá. Talvez, sei lá, alguma coisa pudesse simplificar, mas ao mesmo tempo na minha área é o que a gente juntos vamos construir, nós vamos juntos construir essa residência e ver qual a especificidade dela, mas eu acho que realmente ela vai ser diferente, ela é inovadora, mas não foge do espaço. Residência é vivência, vivência o maior número de horas possíveis com os principais atores que vão ajudar a fazer essa inovação. Cidinha, só para completar aqui para a nossa audiência, sua pró-reitoria deu abertura para outras residências em outras áreas. Você me falou, só para contextualizar aqui como isso já aconteceu, você me falou, por exemplo, que tem residência em biblioteconomia, se não me engano, alguma coisa assim. Você pode dar uma...
uma A ideia para BBM, há nós? muitos anos, a Biblioteca Gita e José Mingling, é a nossa BBM, né? Ela há muitos anos tem residência, por exemplo, em estudiosos que querem estudar as principais obras da literatura brasileira, que é a especificidade lá da BBM. Então, eles ofereciam uma residência de 1 ano, não é? Onde o interessado poderia ficar 40 horas semanais, até se quisesse fim de semana, consultando e fazendo um trabalho baseado nas obras do acervo da Biblioteca Mingling. Então, é uma residência, é uma imersão, não é? E fora que ele tem uma vivência com as pessoas de lá que fazem essa curadoria, que estão em contato constante com essas obras algumas raríssimas. Então, é uma oportunidade. Inclusive, nós chegamos a receber residentes da França, né? Que vieram para cá para saber da literatura brasileira. Então, eu vejo que residência é imersão. Você vai não, você vai investir um tempo da sua vida para se aprofundar e aproveitar mais do que material físico. Você vai aproveitar as mentes brilhantes, experientes, que você vai interagir. E eu acho que a USP é muito rica nesse aspecto e promissora, e o Inova não seria um lugar melhor para poder oferecer esse tipo de residência. Muito obrigado, Cirinha. As pessoas que estão conectadas, quiserem fazer pergunta aqui na sala, por favor, podem participar. Eu vou continuar provocando aqui, teve algumas falas que me chamou a atenção. A primeira, eu acho que foi a do Beto. Então, o residente, ele é o residente que faz inovação, mas o destino, né, desse empreendedor nem sempre, Beto, é a startup ou a empresa nascente. Quer dizer, você mesmo colocou, as empresas, elas também precisam dessa mão de obra que entende como fazer inovação, como parte do seu quadro. Quer dizer, não só as grandes corporações, as médias empresas também estão cada vez mais investindo na área de inovação, necessitando, né, de avanços na seu produto, processo, e estão investindo. E muitas vezes esse profissional não está no mercado. Na minha época, né, Norberto, eu posso dizer isso, os empreendedores vinham quase que exclusivamente das engenharias. Os engenheiros viravam tudo. Eles viravam economistas, bancários, banqueiros, e enfim. Por quê? Porque a engenharia tem esse viés de tratar do problema do empreendedorismo desde cedo, né? E agora, esse é o grande desafio. Como é que levar esse ensino do empreendedor para todo o restante da universidade? O que você pode comentar a respeito disso? Está sempre som, Beto. Novo, eu desligo aqui para minha molecada não ficar com backstage, né? Parecendo a voz das crianças. Mas vamos com calma. Primeiro a gente está falando unidos, né? A universidade inteira é um abraço muito grande para nós ainda. Mas tirando essa brincadeira de lado, a ideia é que esse programa ele não vai ser para alunos, ele vai ser para interessados. Ou seja, se o cara faz mestrado, se o cara faz doutorado, pós-doutorado, se ele acabou de sair da graduação, se ele é um professor, se ele é alguém de fora da universidade, a ideia é ser um núcleo, e a Cidinha usou a palavra perfeita, é a imersão, né? A residência é você residir o problema, vivenciar o problema, tá? Então, fazer isso, de novo, nós temos aqueles dois enfoques que eu falei. Um é da nascente da empresa, mas outra é essa demanda que existe, né? Cada dia, são poucos ainda, se a gente for pensar com o exterior, mas pipoca, pelo menos mensalmente, determinada empresa na área X abriu um novo polo de inovação. Na área têxtil, a Santista foi reestruturada agora com a questão de BRIM, está montando um novo parque. Então, era uma empresa que estava aí, né, com quantos anos de vida. E vamos lá, eles precisam de gente.
E, por exemplo, no caso da Santista, às vezes numa questão de têxtil, de tinta, ele quer um cara formado, ele quer um doutor que entende de pigmentos, que ele quer trocar os corantes, que ele quer diminuir o passivo ambiental dele para poder falar. Só que ele não quer trazer um doutor que saiba toda essa química. Ele quer trazer um doutor que saiba pegar esses conhecimentos e traduza isso no processo inovativo. E aí é que vem a figura que nós vamos trabalhar junto, que é a formação do indivíduo empreendedor. E isso cabe para todos nós dentro da universidade, porque eu imagino que esse núcleo, se ele der certo essa inovação, essa ideia vai se multiplicar. Esses quadros vão aumentar. Então, nós vamos tentar, nesse modelo, formar o indivíduo. Não necessariamente ele vai criar uma empresa, ele vai trabalhar com uma visão empreendedora, com autoconhecimento dentro de uma grande empresa. Porque essa fatia do mercado, ela precisa ser preenchida. Faltam profissionais, né? Existem headhunters que estão se especializando em procurar essa mão de obra de tão difícil que ela é de ser encontrada. Então, isso é um lado que a gente vai tentar superar. Inclusive, tem 2 pessoas que trabalham na busca desse tipo de quadro, que no primeiro lançamento do Unidos, da ideia, já se ofereceram para ser tutores. Por que eles querem ser tutores? Porque eles querem estar perto desse ambiente, eles querem ver as pessoas que vão ter esse perfil, né? E acredito eu que, se o modelo der certo, ele vai se estender para a universidade através de outros modelos, né? Talvez de nós criarmos um espaço maior, talvez criar vários espaços nos vários campos, além do espaço central. Talvez isso tudo vai ser discutido, mas lembrando, o Inova é um só para a USP inteira. Então, a ideia é que todos os campos, todo mundo trabalhe e torcer para ela dar certo, como eu falei agora há pouco, né? Muito bem. A professora Cidinha pediu a palavra para responder ao André. É isso, Cidinha? Você quer comentar? Isso mesmo. O André me pergunta, né, e provavelmente deve ter algum projeto que não foi aprovado, que às vezes tem projetos que são tão inovadores e que as pessoas que estão avaliando não têm, digamos assim, a formação e a condição de avaliar o nível de inovação e às vezes reprova o projeto. André, eu posso dizer com toda segurança que na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, os editais que nós abrimos e que nós selecionamos os projetos, tem um grupo de avaliadores que estão envolvidos dentro da universidade diretamente com inovação, e nós temos esse cuidado, inclusive, que normalmente são números ímpares de avaliadores de projetos, para que não crie empate, enfim. E todos eu tenho acompanhado, eu não procuro não interferir, deixo liberdade para os avaliadores, mas, de uma maneira geral, eu reputo como justas as avaliações dos editais, e, inclusive, nós temos um edital que foi aberto baseado nas ODS 2030 da ONU, que foi inovação em termos de empreendedorismo social, né? Inovação na área social, com projetos muito interessantes. Nós fizemos agora, esse ano, o edital, que foi o Carnatum, com as prefeituras dos campi USP, para resolver situações de sustentabilidade dos campi, os próprios estudantes. E a gente pôde premiar 3 projetos, mas agora eu estou conversando com o professor Varran para a gente poder financiar pelo menos 10 projetos de tão bons que são, para poder isso acontecer nos campi da universidade. Então, você pode ficar tranquilo que a inovação está, sim, no escopo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e é muito valorizada quando ela vem agregada aos projetos. Eu acho que é muito em cima do que o Norberto falou. Criar essa cultura inovadora, ela tem que estar permeada em todos os segmentos da universidade, e eu digo que até nas outras pró-reitorias, no que eu tenho contato, isso tem sido uma preocupação constante. Obrigado, Cidinha. Eu tenho 2 perguntas no chat. A primeira é do Tiago, fica aberta para quem quiser responder. Ele pergunta em que medida a inovação e empreendedorismo de base científico-tecnológica brasileira tem potencial para gerar externalidades positivas, né? A parcela maior da universidade, de forma a ter um protagonismo maior, eu estou entendendo, né? Uma transformação social mais fundamental. Esse é um pouquinho fora do escopo do que a gente está discutindo aqui, mas extremamente importante. Alguém quer fazer o uso da palavra? Lipe, Oi. Vou falar de 2 exemplos, talvez, nesse sentido, né? Em Campinas, eu não estou conseguindo lembrar o nome da empresa, mas tem uma empresa que ela conseguiu expandir para 80 países no mundo, né?
Tinha uma outra empresa que começou a fazer inseminação de gado e se expandiu muito bem também. Ela foi comprada depois por uma multinacional, mas ela estava em vários países do mundo também, né? O terceiro exemplo que eu estou lembrando é de uma empresinha de Campinas, que são os meninos da engenharia mecânica que trabalham com Fuzzy Logic. A empresa que está andando super bem. E tem uma historinha engraçada. Eles foram uma vez para o Rio de Janeiro com o Fernando Reinach, daí estava lá o Beto Sicupira da cerveja, né, o dono das cervejarias. Daí o Fernando falou para um dos meninos, olha, vai lá e conversa com ele. Daí disse que o menino suava. Daí chegou para o Beto Sicupira e falou, o senhor é o seu Beto Sicupira? O Beto, sim, sou eu. O senhor sabia que vai ser meu cliente? Né? Daí o Beto começou a rir, né? E falou, mas por que você é teu cliente? Não, porque a gente faz isso, isso e aquilo. Diz que ele, no final, falou, olha, achei interessante, vamos colocar vocês a conversar com os nossos técnicos. Eles entraram em todas as cervejarias aqui e entraram na Ambev nos Estados Unidos também, né? Então, tem outros casos também de sucesso, né, que conseguem realmente permear, não só no Brasil. O nosso grande problema é o contrário, né, que o cara desenvolve algo para vender em São Paulo, né, ele não pensa no Brasil e no mundo, né? Quando às vezes eu entrevistava alguém, eu perguntava, puxa, você pensou nos outros 97% de pessoas que tem no mundo? O cara ficava meio chocado, né? Porque o Brasil é um mercado grande, né? Mas, pô, tem que pensar que você tem um mundo inteiro, né? Então, eu acho que nós temos exemplos legais de empresas que estão crescendo bem, são empreendedores que começaram com PIP, né? Começaram na universidade e cresceram muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário em cima dessa pergunta? Eu queria comentar, eu acho essa pergunta até uma pergunta difícil de responder, mas nós temos, como o professor Lúcio citou agora há pouco, alguns exemplos, né? Então, assim, ele pergunta, na verdade, em que medida, né, a inovação, o empreendedorismo de base tecnológica, né, dos brasileiros tem potencial de gerar externalidade positiva. A gente já tem alguns exemplos, e aqui no Supera também a gente tem empresas que trabalham com tecnologia que são tecnologias sociais, que geram impacto social e que tem um potencial, né, muito grande para poder impactar a sociedade aí como um todo. Nós temos outros exemplos de fora que nos esperam, o próprio exemplo do Banco da Maré, exemplo das moedas sociais, né? Então, assim, nessa parte do empreendedorismo social, né, do desenvolvimento de projetos sociais, nós temos vários projetos interessantes e que estão gerando essas externalidades, sim. Agora, se precisa ter uma maturidade maior para esse desenvolvimento, também acredito que isso seja importante e que haja esse tipo de incentivo. Mas nós temos aceleradoras específicas para projetos sociais, nós temos incubadoras específicas para isso, tem fundos que só olham esse tipo de projeto, então acho que tem bastante coisa interessante sendo desenvolvida e que traz esses desdobramentos das externalidades positivas aí para a sociedade. Muito obrigado, Eduardo. Tem uma pergunta do César Honorato. Ele diz o seguinte: as universidades, principalmente de engenharia, precisam também desenvolver a colaboração e o ensino multidisciplinar desde os primeiros anos da faculdade. A USP está analisando ações para essa transformação de forma de ensino-aprendizado? César, eu posso discutir aqui, a nossa pró-reitora está aqui respondendo a quem seria dedicada essa pergunta, são as nossas pró-reitorias de graduação e pós-graduação. O que eu posso, com certeza, trazer para você de informação é de que a bandeira da multidisciplinaridade ela já faz parte, né, da gestão da Universidade de São Paulo desde a gestão anterior. Essa é a palavra da ordem, certo? Multidisciplinaridade. E a compreensão ou a dimensão com que isso está sendo compreendida é no sentido de transformação
do ensino através da combinação de expertises. Existem várias ações dentro das pró-reitorias de facilitação e integração dos cursos de graduação, né? As engenharias é um bom exemplo, uma vez que já existe hoje uma agregação das nossas 4 engenharias, né? Você lembra que a USP tem, eles dizem que tem 4, né, Cidinha? A engenharia da Poli, a engenharia de Lorena, a engenharia de São Carlos e a engenharia de Pirassununga. E essas engenharias hoje já fazem parte de um complexo e tentando integrar todo o ensino deles em uma coisa bastante multidisciplinar. O outro fator é o próprio Inova USP. Ele tem essa missão principal. O Inova USP apareceu com a ideia de ser aquela unidade que faz a conexão, pelo menos na área de inovação, mas a gente está trabalhando na área de ensino de inovação, com certeza, acima de todas as unidades. Portanto, trabalhando em combinação com todas as unidades da USP. Então, nós temos um mandato aí de fazer essa conexão com todas as unidades de igual para igual. E isso, digamos assim, é uma das bandeiras principais. A gente vai certamente fazer uso dessa capacitação multidisciplinar em todos os níveis, inclusive da captação de projetos multidisciplinares, que esses são os mais desafiadores, quando você precisa de equipes multidisciplinares para atacar problemas muito mais complexos, né? E dentro do Inova USP a gente tem versões, né, das nossas atividades, para todas elas nós temos a visão de multidisciplinaridade. Na graduação, nós temos dentro do Inova USP o curso de Ciências Moleculares, que é um curso também que ele agrega alunos de todas as unidades, eles começam a participar do curso a partir do segundo semestre, eles fazem um processo de inscrição e escolha, e é um curso que recebe alunos de todas as unidades. Ele tinha uma versão muito voltada para a ciência, método científico puro, e hoje esse método científico é um método científico e tecnológico também. Isso está dentro do Inova USP. Então, essa é a resposta que eu tenho para você. Alguém quer fazer comentário em cima do que eu falei? Eu gostaria de só complementar, é o César, né, que fez a pergunta. Isso. César, a Pró-Reitoria de Graduação, interagindo conosco também, e de pós-graduação, a pós-graduação, pela característica da pós-graduação, já tem essa multidisciplinaridade. Mas desde que o professor Baracá também chegou à Pró-Reitoria de Graduação, ele tem procurado incentivar as diferentes unidades a se integrarem com ações sinérgicas, de modo que cada um na sua área contribua para um objetivo, inclusive envolvendo estudantes de graduação e de pós-graduação e os próprios professores. Uma resposta prática a isso foi o recente edital do consórcio interunidades, onde precisava mais de uma unidade da USP se envolver para propor uma ação que envolvesse os estudantes de graduação. Então, acho que, nesse sentido, algumas iniciativas estão sendo feitas. Claro que, por exemplo, você vai pegar as engenharias, elas têm isso no DNA. Os estudantes já chegam nas engenharias querendo fazer alguma coisa. Por exemplo, na minha área, que é a odontologia, o pessoal já é mais conservador. Mas, ao mesmo tempo, nós hoje interagimos. Nós temos projetos hoje com o pessoal da área de sistemas, nós temos projetos com o pessoal da área de química, não é? E as coisas vão andando e os estudantes vão tendo essa oportunidade de participar dessas iniciativas e olhar que as soluções inovadoras elas não vão ser resolvidas por uma pessoa só. Então, vai ter que ter, sim, esse consórcio. Daí, mais uma vez, eu reforço o papel importante da residência em inovação, da imersão, onde ele vai ter a oportunidade de conversar com várias pessoas de diferentes áreas e aí criar um universo para poder inovar. Muito bem, Cidinha, muito obrigado. Nós estamos nos últimos 5 minutos, a Isabela daqui a pouco vai bater na nossa porta aqui, que eu tenho certeza. Tem uma pergunta do Alan Pilon, que eu posso responder rapidamente. Alan, o Inova USP tem uma iniciativa dentro que é o Cosmos, que é uma iniciativa que, ao mesmo tempo, ele é um coworking, ele foi criado como um espaço de coworking, mas também
é um espaço de atuação junto aos alunos de graduação, agrega várias outras iniciativas de ensino de empreendedorismo para graduação, e dentro dele nós temos uma colaboração com a Samsung, que tem o laboratório Ocean, da Samsung, que tem o suporte para projetos digitais, é o principal foco deles. Então, você pode também procurar o Inova USP, que nós temos suportes específicos para essa área de projetos digitais no Cosmos, e dentro do Cosmos, o laboratório Ocean, que tem o suporte da Samsung, tá bom? Nós temos aí uns 5 minutos antes do nosso término. Eu queria passar a palavra de cada um de vocês, quer fazer as suas últimas pontuações aí? Alguém quer tomar a frente? Bom, eu só queria de novo reforçar a importância que todo e qualquer programa só vai ter sucesso se tiver participação. Então, que o Unidos está com as portas abertas, a gente está esperando apenas a questão de regulamentação, como disse a Cidinha, né? Existem uns detalhes que precisam ser acertados, e tão logo isso aconteça, nós já pretendemos abrir o primeiro edital. O edital já está escrito, né? Basta apenas a gente terminar o processo todo de formatação de documentação dentro da universidade. E eu espero contar com vários dos ouvintes de hoje aqui desse painel para se aventurar conosco a essa nova iniciativa, né? E agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho do Unidos, que é um sonho, né? E que a gente está vendo nascer. E eu estou muito feliz e sou muito grato ao professor Catalani por ter criado esse espaço que nós pudéssemos trabalhar essa ideia. Então, espero todos vocês conosco breve. Bem. Cidinha, você quer fazer a última colocação? Nós temos 3 minutos. Primeiro, agradecer ao Moacir, a equipe da SciBiz, e você, Catalani, como mediador desse painel, a oportunidade da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, em nome aqui do professor Varran Gopian, nosso magnífico reitor, de mostrar um pouquinho para esse público o que nós estamos fazendo e caminhando em parceria com o Inova, que também é um privilégio, não é? E, com certeza, tudo que depende da nossa Pró-Reitoria, no sentido de facilitar processos, nós estaremos à frente para que, em breve, vocês aí, alguns de vocês, possam estar lá no Inova, na nossa residência de inovação. Obrigada pela oportunidade e parabéns, Catalani, pela mediação. Muito obrigado. É isso, gente. Lúcio, Eduardo, quer fazer mais algum comentário? Se não, eu agradeço a quem Só quis. agradecer mesmo, viu, professor? Obrigado, agradecer a oportunidade aí e convidar todos a participar desse programa. Obrigado. Também agradeço e espero que tenhamos mais oportunidades de incentivar o pessoal a ir para esse lado aí. Tá bom. Eu também termino agradecendo a presença de todos, aos nossos painelistas, pela excelente exposição. Isso, para mim, é um momento histórico aqui do Inova USP. É o lançamento meio mais público que a gente chegou, né, Beto? Isso. E eu devolvo, a Isabela já está aí na porta, acho que ela está ansiosa para pegar a sala, que tem mais outro painel em seguida. Agradeço por tudo, Isabela, e também a professora Lilian, ao professor Moacir, pela oportunidade de trazer o Inova USP, Unidos, e essa discussão aqui para essa audiência. É isso, Isabela. Eu estava aqui só curtindo, professor. Eu, como empreendedora, adorei esse painel, foi muito rico. Agradeço muito a ti e aos demais professores que participaram. A gente vai sim fazer um intervalo agora das 13h30 às 3h45. Então, 3h45 a gente volta com o próximo painel, que será Privacidade de Dados e Cybersecurity. Em 15 minutos, então, estaremos de volta. Muito obrigada. Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos. De
desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.